Ei, você empresário, você empreendedor que quer anunciar sua marca aqui no nosso podcast, entre em contato conosco. O endereço está aqui embaixo, ó. Valeu? Tamo junto. Fala que eu te escuto. Olá, meus amigos. Eu sou o Ricardinho, aqui do nosso Fala que eu te escuto. Hoje, episódio 4. Do que a gente vai tratar hoje? A gente vai falar sobre as profissões do futuro e não apenas do futuro, mas de agora. Como o mercado de trabalho hoje, né, ele está, por exemplo, procurando você. Né? De que maneira que o mercado de trabalho procura os futuros profissionais. Só que para falar sobre isso, eu trouxe aqui para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, ela, a Carla Fonseca, da Reserva Consultoria. Então, tem muita coisa para falar para vocês. Fiquem ligados. Vamos começar? Vamos embora, Carla. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz de compartilhar aí muito conteúdo bacana com essa rapaziada aí. Então, estou aqui à disposição para a gente trocar e levar muito aprendizado aí. Vambora, que a gente vai ajudar essa galera a ter um norte aí para eles seguirem. Porque, Carla, acredite, olha... Essa galera, olha, o Ricardinho até enrolando a língua aqui, mas essa galera está precisando realmente acreditar no seu potencial, né? Deles acreditarem que sim, eles têm determinadas habilidades que podem abrir portas para eles, né? Que podem abrir um monte de oportunidades sem necessariamente ser obrigado a fazer uma faculdade, um curso técnico profissionalizante. Claro, eu sei que isso ajuda e muito, mas... Você que é uma especialista do mercado, você que é uma especialista no contato com as empresas, acho que tem muita coisa para dizer para eles aí. Vamos embora. Isso mesmo, Ricardo. É super importante a gente falar dessa mudança que a relação de trabalho vem sofrendo aí nos últimos anos, né? Sim. Nós estamos aí vivendo a quarta revolução industrial, a chamada quarta onda, né? Revolução 4.0. Exato, 4.0. E essa revolução, ela mudou o ecossistema da nossa vida, a forma como a gente se relaciona com o mundo, a forma como a gente utiliza transporte público, e isso veio para dentro do trabalho, veio para dentro das empresas também, né? Sim. Inevitável. E que bom, né? Eu sempre gosto de olhar ali para o copo meio cheio. Né? E acho que essa transformação dessa relação 4.0 com o trabalho permitiu aí muita flexibilização nas relações de trabalho, oportunidades de trabalhar de qualquer lugar, né? As fronteiras... home office, né? É um exemplo disso, né? Exato, as fronteiras elas não existem mais. Isso também amplia o nível de concorrência por uma vaga. Pois é. Hoje você pega uma vaga aí, você tem gente disputando aí de todo e qualquer lugar, às vezes até do mundo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Né? A gente fala de inovações tecnológicas, revolução 4.0, aí a primeira coisa que a galera lembra, ai meu Deus, eu vou perder meu emprego, né? E aí, essa questão do desemprego estrutural, né? Que é a substituição do trabalhador por novas tecnologias, como é que é isso? A gente tem que pensar de forma negativa mesmo? Ou isso, na verdade, abre um leque de oportunidades? Olha, abre um leque de oportunidades. Porque eu sempre gosto de pensar, e é o que acontece demais, todas as funções, as profissões que requerem habilidade social, cognitiva, criativa, elas não vão ser substituídas. Não tem máquina que tem hoje a capacidade de substituir isso. Por outro lado, essa entrada da tecnologia no mercado de trabalho trouxe muita coisa boa. A gente está falando de inteligência artificial, otimização de relação de trabalho, desse mundo mais digital, que é o mundo que a gente conversa, né? Sim. Meu filho tem 6 anos e é a forma como ele interage com o mundo. Não tem jeito, né? E daqui para frente é uma relação, né? Esses dias eu estava lendo uma pesquisa super bacana que nos próximos, até 2030, hoje, né, os alunos, jovens que estão estudando, muito provavelmente eles vão atuar em profissões que ainda não existem. Olha. Então, olha o nosso nível aí de preparação, de cada vez mais estar pronto, atento às novidades do trabalho para a gente se adequar para essa novidade que já está aí batendo na nossa porta, aí, né? Quer ver, Carla? Eu sou um homem do século XX. Né? Mas a minha cabeça soube muito bem se adaptar ao século XXI. Eu dou aula há 31 anos e venho empreendendo também já há quase 2 décadas. Então, assim, o que eu penso? Será que hoje a quarta revolução industrial ela vem com esse propósito ou de pressionar o estudante que ainda não definiu para onde ele quer ir, né? Para quais setores ele tem que procurar oportunidades, ou ele mesmo, por si próprio,
ele pode dizer, não, eu quero ir por esse caminho aqui. É por aí. É por aí. Não existe mais caixa. A gente tem que lembrar disso. As caixas, elas caíram. Isso aí, né, cara? Né? E aí a gente está falando agora de conexão, de proposta, de valor. É isso. A gente precisa fazer aquilo que a gente tem talento, aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente faz com amor. Isso aí é garantia de sucesso. Do contrário, tem data e hora para acabar. Frustração, reorganização de carreira, transição de carreira mais para frente. Então eu acho que assim, se eu tivesse a oportunidade que esses jovens estão tendo agora, lá atrás, quando eu entrei na faculdade, meu Deus, eu estaria assim, muito mais feliz, né? Porque você tem a possibilidade de organizar a sua vida, de olhar para o mercado, entender tudo que o mercado está pedindo, olhar para tudo aquilo que você quer fazer, quer ser na sua vida e se adequar e se ajustar. Conhecimento está aí disponível. Vários cursos online, né? Como você bem falou, né? Conhecimento na palma da mão. Então, assim, sem limites, sem fronteira, é se jogar mesmo, aprender e fazer aquilo que o olho brilha, assim, que faz o olho brilhar, né? Então, vou te fazer uma pergunta aqui provocativa. Vão até querer me bater. Ixi. Mas olha só, será que essas profissões, como eu falei aqui, que eu sou do século XX, né? Por exemplo, né, engenharias, né, o próprio direito, a medicina. Será que essas profissões, agora no século XXI, ou elas estão fadadas ao desaparecimento, ou elas estão também se adaptando a essas inovações? Nós estamos falando aí de adaptação, era de cada vez mais se adaptar a essas novas necessidades. Então, toda a relação com o emprego, com o trabalho, ela está baseada na relação de consumo. É isso aí. Né? E a pandemia, ela acelerou isso aí, né, Ricardo? De uma maneira muito exponencial. E a mesma coisa que está acontecendo com essas profissões. Hoje a gente está falando de mercado digital. Né? A gente está falando de uma medicina muito mais integrada, disponível na palma da mão também. Então, você consegue hoje marcar pelo seu aplicativo a sua consulta, você consegue passar por uma consulta, obviamente, de base online, né? A gente está falando, por exemplo, de laudo, né? de ressonâncias, laudos aí relacionados à medicina totalmente digitais. Hoje, quem está dando laudo é um médico que está lá do outro lado do planeta e ele está aqui dando laudo, né? Até procedimento cirúrgico se faz à distância hoje. Totalmente. Direito é a mesma coisa, né? Olha Como só. tudo migrou para o digital, tem uma vertente do direito aí, que é esse direito digital, que é esse oceano azul, né? Esse mundo aí desconhecido, lotado de oportunidades. Mas de oportunidades para quem está conectado, atento às novidades e se preparando para essas novas competências que já estão aí batendo na nossa porta. Show! E essas novas profissões, né? Da tecnologia da informação, eu não entendo muito bem disso não. Mas você que está no mercado, as empresas te procuram para você, né, desculpe o termo, peneirar aí, né, essa galera que hoje a quarta revolução industrial está buscando, né, essas empresas estão buscando. Que profissões são essas? Assim? Sinceramente, eu não sei muito bem não. Tem de tudo um pouco, assim, mas TI veio para ficar. Então, essa área da tecnologia de informação, de segurança cibernética, desenvolvedores, né, criadores aí de softwares, essas são áreas que elas estão assim, em crescente ascensão. Né? Por outro lado, a gente também acompanha a parte do marketing digital, as posições de copyright, né? Que é essa ciência aí de transformar, de encontrar a palavra certa aí, né? Para conectar as pessoas com aquela proposta, né? Olha, online. Então tem muita coisa bacana realmente acontecendo. E o mais importante é a gente pensar como é que a gente se prepara para se tornar alguma coisa, né, próximo disso ou diferente, mas antenado com esse futuro. E aí nós estamos falando de novas competências, essa capacidade de resolver problemas complexos, né, porque os problemas eles estão cada vez mais difíceis, né? Nós estamos falando aí de criatividade, de autoaprendizagem. As empresas hoje, você não precisa mais depender de uma empresa para criar sua trilha de desenvolvimento e de carreira. Olha, que barato isso, hein? Liderança seria um pré-requisito legal? Totalmente. A gente precisa, independente da posição, porque tem um mito aí de liderança, né? A gente entende que ser líder significa ter no cargo o nome de líder, gerente, diretor, e não tem nada a ver. Ser líder é ocupar uma posição de destaque, é criar um discurso que impacta as pessoas, é desenvolver alguma ideia bacana, isso é liderar. Caramba, hein? E tem outra assim, por exemplo, né? E ser proativo, isso realmente hoje
tem grande valor para as empresas, elas estão buscando, né, pessoas que são proativas, detalhe, ó, né, eu sempre falo isso com os meus alunos em sala de aula quando eu vou dar um trabalho, né, quando eu falo assim, trabalho em grupo, nossa, é um desespero total, não quero, né, eu quero fazer sozinho. Eu falei, gente, vocês têm que aprender a trabalhar em grupo, em equipe. É fundamental hoje trabalhar em equipe, além da liderança, a proatividade? Fundamental. Proatividade em tudo, né? Nas nossas relações, na forma como a gente cuida da nossa carreira, na nossa pauta de trabalho. Hoje as empresas, elas estão sem caixa. A maior parte das empresas, elas estão evoluindo para um organograma horizontal, né? As relações de trabalho, elas estão muito horizontais. Então, precisa de ter disciplina e, ao mesmo tempo, ter autonomia com o seu trabalho e com a sua carreira. Quanto mais tiver, mais chance de crescer e mais rápido, né? Sim. E essas atividades relacionadas à liderança, ao trabalho em equipe, elas já foram importantes e estão cada vez mais importantes. Nós precisamos aprender a relacionar. A gente sabe que o resultado de um grande trabalho, ele quase nunca é o resultado individual. Ele é o resultado de um grande grupo. E aí eu vou te provocar de novo. Carla, vou te provocar. Carla, a pandemia, que a gente não pode esquecer, né, cara? Pô, tem 2 anos. Aí, né? Acabou aí, exatamente. Tá flutuando ainda, né? E ainda ela irá, o pós-período pandêmico, né, ainda vai mostrar quais são os caminhos que a gente ainda terá que seguir. Então, por exemplo, a pandemia nos isolou, né, nos afastou das pessoas. O retorno, por exemplo, às escolas presenciais nesse ano foi extremamente difícil. O objetivo inicial era de se retomar a capacidade de socialização entre os mais jovens. E isso foi muito complicado. Está sendo muito complicado. E aí, a provocação está nesse sentido. Depois desse período pandêmico, de 2 anos em confinamento, de afastamento social, como trabalhar, né, essa garotada para que elas aprendam a trabalhar em equipe, para que elas aprendam, inclusive, a liderar, mas sem se tornar um tirano, né, dentro do grupo de trabalho ou da empresa onde ele vai trabalhar? Essa relação de comando e controle, ela já está mais que provada que é uma relação que tem data e hora para acabar. Apesar de ainda a gente, no dia a dia aí, interagir com várias empresas que ainda estão presas nesse modelo de gestão. Mas não é um modelo de gestão dessa nova rapaziada que está entrando no mercado de trabalho, que a gente fala de geração milênio, né? Então, a relação com o emprego, ela tá mais flexível. A relação na prestação de trabalho, ela migrou para o híbrido. Isso é um caminho sem volta, né? A empresa que não se adequa, muito provavelmente, ela está limitando o potencial dela de atrair excelentes talentos. É isso mesmo. Então, e por outro lado, Ricardo, eu acho que tem uma discussão super bacana que a pandemia trouxe, porque o trabalho, ele cumpre uma função social na nossa vida. Sim. E nós sentimos falta, eu senti uma puta falta disso e acredito que você também, né? Claro. E o jovem que está aí olhando para o mercado de trabalho, que está entrando aí para a faculdade, pensando em se especializar, precisa ter isso em mente, porque a gente também aprende através da experiência. Então, a gente precisa relacionar com as pessoas, Sim, com mais experiências, né? Para a gente poder trocar e cada vez mais ampliar o nosso repertório, né? E o trabalho, ele proporciona isso, a interação dentro das salas, a interação nas reuniões, os treinamentos, você ter ali um gestor bacana que tem a capacidade de te inspirar. Então, isso a pandemia, ela não consegue substituir, né? Essa relação dentro de casa, ela não consegue substituir por inteiro essa presença no mercado de trabalho. Quer ver, ó, uma coisa que eu vivo muito, né? Vivo bastante, e a grande maioria dos professores estão vivendo isso ao longo desse ano, que é a galera, né? Os nossos alunos dispersos em sala de aula, voando mesmo, sabe? Assim, totalmente desconectados com o que o seu professor está falando, né? E aí, aquilo que você acabou de dizer, quando a gente consegue se conectar, por isso eu até criei o Fala que eu discuto em sala de aula, para que eu pudesse trazer os meus alunos para dentro do universo que eles estão inseridos, mas que eles não estão atentos ao que está acontecendo à sua volta.
Então, assim, eu te pergunto, é importante eles estarem, apesar de toda a informação que hoje está disponível, né? Poxa, o brasileiro é o que permanece por mais tempo nas redes sociais no mundo. Nós estamos na frente de chineses, né, americanos, europeus, japoneses. Ou seja, então assim, o que está acontecendo e o que eu percebo, e eu queria saber se as empresas percebem isso também, né, o mercado, é que o que adianta você ter essas ferramentas à sua mão, à sua disposição, se você não aproveita a totalidade, toda a funcionalidade dessas ferramentas tecnológicas e ao mesmo tempo que você tem acesso a tantas informações, você tem dificuldade de prestar atenção, de focar naquilo que realmente importa, né? Eu concordo com você, Ricardo, e digo mais, isso não está só na sala de aula não, está na relação dentro das empresas também. Caraca! Né? As pessoas, elas estão... voando, né? Voando, exatamente. E tem uma palavra aí, que é uma palavra mágica, que é o tal do planejamento, assim. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a relação de trabalho, né? Quanto mais a gente planeja, a maior chance da gente criar um plano assertivo, um plano de transformação de carreira, um plano... Estou entrando na faculdade, eu quero chegar nesse ponto aqui da formação, eu quero daqui a pouco atuar nessa empresa. Então, é agora que a gente precisa cuidar disso. É planejar e focar suas ações. Porque a gente tem, assim, muitas oportunidades, o acesso, como você bem falou, tá aí, né? Se a gente não direcionar, né, o nosso foco para aquilo que é importante para nós, para aquilo que realmente vai trazer resultado para o nosso planejamento de vida e de carreira na faculdade, depois da faculdade, fica muito difícil. Então precisa de ter orientação, precisa de ter planejamento. Dá para fazer isso sozinho? Dá, mas também tem muita gente boa aí no mercado podendo ajudar, trabalhando com encarreiramento, primeiro emprego. Então, eu acho que é por aí, tem que buscar, se você não consegue fazer sozinho, a gente tem que buscar ajuda e tentar criar uma carreira aí produtiva e um acesso a esse bando de conhecimento de uma forma que traz valor para você daqui a pouco. Sim, e tem duas coisas, né? Primeiro, a reserva, ela ajuda esse pessoal a entender como está o mercado, como ele pode buscar essas novas oportunidades. Se ele ainda não se encontrou, né, ele pode, de repente, acreditar que iria por um caminho, mas conversando com você, né, ele vai assim, não, eu acho que meu caminho é esse aqui, eu acho que eu tenho mais a ver, né, com esse caminho que eu quero seguir do que aquilo que querem que eu siga, né? Que é outra situação que, cara, é assim, muitos dos nossos alunos, né, também do Marca-Texto, eles assim, caramba, eu escolhi isso aqui por quê? Né? Porque querem que eu faça? Ou será que é aquilo mesmo que eu desejo? Né? Eles têm muitas dessas dúvidas, né? Tem muita coisa lá na reserva disponível aí para essa garotada, sim. Recentemente a gente lançou um curso gratuito que ajuda na formação do primeiro currículo, que dá as orientações básicas aí para entrevista, tá lá na nossa página, podem acessar. E também tem muita gente trabalhando com orientação de carreira, né? Que bacana. Que é uma coisa muito, assim, eu acho que até elementar para quem está entrando aí na faculdade mesmo, né? Vale a pena, né? Exato, para pensar bem naquilo que vai escolher, naquilo que vai fazer, nas brigas que vai comprar, nas que não vai comprar, né? Eu tenho dito muito assim, Ricardo, os não são mais importantes que os sims, né? Eu sempre falo assim, ó, eu vou buscar alguma coisa, eu vou tentar alguma coisa. O não eu já tenho, mas eu não vou deixar de tentar. É isso aí. Né? E aí eu estava falando, você falou de planejamento, aí eu lembrei do Léo, né? O Léozão, que é o nosso professor, né, de sociologia, o nosso psicólogo, né? E o cara que, né, tá aí para ouvir a galera. E ele sempre fala com eles, né, no Sextou com o Léo, que é o seguinte: organização e planejamento. É tudo. Então eu falo para, por exemplo, a molecada que vai fazer o PISM, né? O pessoal que está entrando agora para fazer o PISM 1, é o primeiro vestibular da vida deles, né? Sem eles organizarem, por exemplo, o material de estudo deles, se eles planejarem o tempo deles de estudo, né? Por exemplo, como acessar o material, né, do Marca-Texto na plataforma, né? Que matéria que ele vai estudar aquele dia, né? Ou então, de que forma ele pode somar os pontos necessários para que ele chegue com mais tranquilidade no PISM 2 e depois no PISM 3 para decidir o campeonato. Então, planejamento é tudo, né? É tudo. E fundamental, que você falou uma coisa super bacana aí, se o aluno ele já começa fazendo isso aí no PISM 1, então ele tem o 2 e o 3 pela frente, né?
ele tem uma chance absurda de conquistar muito mais sucesso na carreira dele, porque ele vai começar desde cedo, Exato. né, a organizar o dia a dia dele de trabalho, o dia a dia dele de estudo, as prioridades. Então é por aí, a carreira não é muito diferente disso não. Então já é a construção ali de um passo inicial, assim, fundamental. Show de bola. E o cara que está no Prism 3, né? O garoto, as meninas que estão no Prism 3, que é a decisão do campeonato. No Prism 3, olha só, ele está encerrando o ensino médio, ele está encerrando o PISM, que são 3 provas, ainda tem o Enem, ainda tem que pensar no que ele vai fazer em 2023. Ou seja, para onde irei, quem eu sou, o que eu quero fazer. Olha só como é que fica a cabeça, né, desses garotos, dessas meninas que estão aí para decidir o campeonato. E é muito natural nesse momento a gente ficar mesmo naquela encruzilhada, né? E aí, por onde eu vou, né? E é por isso que a gente precisa buscar a ajuda de quem já viveu isso algumas vezes, de quem já orientou muita gente, porque essas pessoas, elas certamente vão trazer contribuições significativas para a decisão desses jovens aí, né? Com certeza. Ô, Carla, você tem alguma, por exemplo, né? Você tem uma ideia de quais áreas ou profissões que estariam em declínio, né? Ou seja, que não conseguirão acompanhar, né, essa 4ª onda de inovações tecnológicas? Ricardo, todas as funções, em algum momento, né, que requerem habilidade criativa, social, ou seja, habilidade humana, elas provavelmente são atividades que elas não serão substituídas pelas máquinas, né? Olha, que legal isso. Do contrário, o futuro fica incerto. Então, uma dica, né, se apropriar de profissões que tenham a ver com esse relacionamento mais moderno aí, do digital, da tecnologia. Se for para uma área mais técnica, mais, como você bem falou aí, de medicina, buscar essa parte mais da medicina voltada também para a tecnologia. Hoje as profissões todas, elas estão criando um novo formato de entrega para o mercado, né? Porque a gente começou aqui falando que a relação de consumo mudou. Sim. E isso em cadeia vai mudando aí, na relação de ensino também, né? Show de bola. Quer ver, ó? Eu vou te fazer outra pergunta aqui. O que esses meninos, né, que estão aqui nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, o que essa molecada agora, nesse exato momento, né, que nós estamos chegando, né, até eles, o que eles já poderiam começar a fazer, por exemplo? Seja que eles estejam no 1º ano do ensino médio, no 2º, quem está no 3º, né, que já vai entrar, né, no mundo acadêmico no ano que vem, por exemplo, fazer um curso de idiomas, né? Um curso de informática. O que você indicaria para essa galera? Muito bom, porque a gente tem uma dúvida que sempre surge lá na reserva, que é o tal do primeiro emprego. Nenhuma empresa abre as portas, não tem experiência, né? E aí é nesse momento que a universidade, que a faculdade, que o curso técnico tem a possibilidade de rechear o seu currículo. E uma dica que eu queria dar, assim, não posso sair daqui sem falar isso, assim. Então fala. Gente, faça inglês. Hoje, Ricardo, você não tem noção da quantidade de vagas lá na reserva que a gente tem, de muitas multinacionais, que a gente precisa do inglês fluente e a gente não tem candidato. São vagas boas, em grandes empresas, com salários altos, e a gente não encontra. O profissional, ele tem uma habilidade técnica exemplar, mas ele não tem a língua. Nossa. Então, assim, aproveita que vocês estão aí entrando na faculdade e vai fazer inglês. Não pode abrir mão disso. Mas tem mais uma coisa. Manda aí. Tem que aproveitar a universidade, o curso técnico para fazer estágio, participar das ações sociais, tem aqueles grupos grandes de estudo, de mentoria, tudo aquilo, Ricardo, deixa seu currículo potente para o mercado de trabalho olhar e falar, é atrativo. Pô, nossa, você matou a pau agora, porque olha só, eu sempre falo com os meninos o seguinte, né? Todo tipo de trabalho que a escola onde ele estuda, né, oferecer, por exemplo, ou entrar em concurso como as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né, como, por exemplo, participar de um evento que está relacionado a um trabalho voltado para a ONU, né, que sempre escolas estão fazendo, né, porque nós estamos integrados, né, nós estamos interligados com o resto do planeta. Como você disse, o fundamental de você falar um outro idioma e principalmente o inglês. Então você tem empresas que estão, né, na Europa, estão no Canadá, estão nos Estados Unidos ou na Austrália e que não necessariamente vão precisar
desse profissional que está aqui, desse candidato que está aqui, para poder ir lá trabalhar. Não, ele pode estar aqui Exatamente. e ser contratado por essas empresas e falar o inglês fluentemente, porque the books on the table ninguém merece, né, cara? Não, isso está acontecendo demais, assim. A relação da vaga com o mercado, essa fronteira caiu, assim. Então tá todo mundo contratando de todo lado, porque o mercado, principalmente o mercado da TI, por exemplo, é um mercado que já está home office muito tempo, né? Então, ter acesso à língua, ter essa facilidade, te deixa muito mais competitivo para se candidatar em vagas em qualquer lugar do planeta. Putz, cara, então, isso assim, é excelente. não percam essa oportunidade, gente. Vai lá, se inscreve, se dedica. Eu sei que são milhões de prioridades, mas entra naquilo que a gente falou. Relaciona lá como uma prioridade alta. Língua, com certeza, é uma prioridade alta. Tá vendo, seus malucos? Olha só. Então, quando os professores de vocês falarem, façam o inglês, façam outro idioma, não perca tempo. Ó, não é só malhar não, tem que malhar o cérebro, rapaziada. Tem oportunidades aí, ó, pro mundo todo, não é só Brasil não, né, Carla? Exatamente. Então, hoje, as oportunidades de trabalho, né, dizendo que o profissional ou o candidato, ele saísse dos limites do território do seu país e do seu continente e até do seu hemisfério. E isso é um desafio para os profissionais também, porque o nível de competitividade, né, de concorrência no mercado aumentou também. Então, uma empresa que vai recrutar lá em São Paulo, ela pode buscar de vários lugares. Que vai recrutar em Juiz de Fora, se for uma oportunidade híbrida ou totalmente online, ela tem a oportunidade de recrutar de qualquer lugar. Então, quanto mais preparado eu estiver, a maior chance de eu conseguir lá o sim foi aprovado, comece seu trabalho, vai aumentar significativamente aí o seu nível de aprovação nos processos seletivos. Pô, excelente. E o brasileiro, ele tem um ziriguidum mesmo? Assim, em relação aos profissionais de outros países, como você falou aqui, que a gente tem que competir com eles. Qual seria o nosso diferencial, né, já que você lida com essa questão? É a versatilidade, né? O brasileiro, ele tem essa facilidade de adaptação, né? Independente da cultura. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de empresas, né? De culturas muito diferentes, transitando aí no nosso mercado de trabalho, nas oportunidades. E o brasileiro, ele tem essa capacidade de adaptação, de resiliência, de testar. É um povo muito corajoso também, né? E isso é um grande diferencial aí para nós, assim. Pô, isso que você acabou de dizer enterra aquele negócio assim, ó, que o brasileiro é o jeitinho, a gambiarra, né? É a versatilidade, a perseverança e a resiliência. Pô, eu acredito muito nisso, que nós brasileiros temos essas habilidades, só que falta o brasileiro olhar para dentro. Sim, acreditar. Descobrir, cara. Exato. Né? Porque a gente fica ouvindo muito, né, quando o brasileiro vai lá fora, só futebol, samba, cerveja e sol. Né? Não, nós somos versáteis, nós somos competentes, nós somos muito bons naquilo que nós pegamos para fazer. Né? E o detalhe, eu acho que também tem uma coisa muito legal aí, o brasileiro é humilde. Sim. O brasileiro, ele tem humildade em querer aprender. Né? E eu acho que isso também é um grande diferencial. Não é um diferencial legal? Sem dúvida. Hoje essa possibilidade, né, a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo. Né? Isso está mais que provado, né? Porque as coisas estão mudando. Então, aquele conhecimento que era uma verdade absoluta, amanhã ele já começa a ser passível aí de ser questionado. Então, a gente tem que realmente estar disponível para aprender sempre e mais, e mais, e mais. Isso aí, com certeza, vai elevar demais o nível aí dessa rapaziada que está tentando vestibular e que daqui a pouco está indo no mercado de trabalho, né, Ricardo? Pô, excelente, Carla. Tá vendo, moçada? Ó, não é só o Ricardinho que fala não, e nem seus professores. É o mercado que está dizendo isso. São as empresas. Então, ó, fiquem ligados que no próximo episódio a gente vai falar muito mais coisas. Valeu, galera. Carla, muito obrigado. Prazer, viu? Eu que agradeço. O prazer agradeço. foi meu. Muito obrigado, Carla. Até mais. Muito obrigada.